saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pedindo uma palavra com os irmãos. Que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 23. Vou estar lendo somente o versículo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 14. Glória, aleluia. Amém? E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zifa. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zifa. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Irmãos, esse texto qual o Senhor colocou ao meu coração para dividir com os irmãos nesta noite, vai falar sobre a história de Davi. A história de Davi é uma história muito conhecida, eu acredito que todos aqui conheçam, mas eu creio que o Senhor há de falar conosco nesta noite através dessa palavra. A história vai dizer que o profeta Samuel, ele vai ungir a Saul como rei de Israel. Mas Saul, ele vai desobedecer às ordens do Senhor. Sendo assim, o Senhor ele vai buscar um novo rei para Israel. Saul ele desobedece às ordens do Senhor, e assim o Senhor decide destituí-lo do trono, né? E aí Deus vai falar com o profeta Samuel para que ele fosse até uma cidade chamada Belém, a casa de um homem chamado Jessé, que ali o Senhor haveria de ungir um novo rei para Israel. A palavra do Senhor diz que Samuel ali ele vai, a primeiro instante Samuel ele vai temer, ele vai falar com o Senhor: Pai, como que eu vou até ungir um novo rei? Se Saul souber, ele pode me matar. Mas vai dizer que o Senhor vai falar para o profeta Samuel: vai e diz que lá você vai oferecer sacrifícios a Deus. E ali o profeta ele vai, né, os irmãos bem conhecem a história, vai dizer que ele entra ali na casa de Jessé e ali ele vai ungir a Davi como rei. E a palavra do Senhor vai dizer que no mesmo instante que Davi é ungido rei, o Espírito de Deus ele vai se apossar de Davi. E no mesmo instante em que o Espírito de Deus se apodera de Davi, ele vai se retirar de Saul. E aí vai dizer a palavra que no momento em que o Espírito do Senhor ele se retira de Saul, um espírito maligno ali, por permissão do próprio Deus, vai se apossar de Saul a fim de atormentá-lo. E vai dizer que Saul era atormentado por esse espírito mau. Então, devido a esse tormento, os seus servos, vendo o sofrimento de Saul, diz a palavra que os servos vão chegar para Saul e vão dizer: por que o Senhor não procura alguém que saiba tocar harpa, para toda vez que o espírito maligno se apossar de ti, essa pessoa possa tocar para acalmá-lo? E aí diz que um dos seus servos vai se lembrar de Davi. E aí ele vai falar: eu conheço um jovem que sabe que toca bem, que é homem de Deus. E diz que Saul vai mandar ali buscar Davi. E ali Davi vem, trazem Davi para a presença do rei Saul, né? E Davi ele começa a trabalhar para o rei Saul. Nesse momento, irmãos, Davi ele ainda não tinha se apossado do trono. O rei Saul ainda estava diante do trono. Então Davi vem como servo, começa a trabalhar para Saul.
E ele diz que todas as vezes que o espírito maligno se apossava de Saul, Davi tocava a harpa e assim o espírito maligno se retirava. Aleluia! Glória a Deus. Ele vai dizer que certa feita, logo em seguida, vai dizer que certa feita os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel, eles vão levantar acampamento, vão acampar a fim de guerrear contra Israel. Aí diz que de um lado do vale estavam os filisteus acampados e de outro lado do vale estava Saul com o seu exército. Porém, vai dizer que à frente do povo filisteu havia um gigante que se chamava Golias. E diz que esse gigante, todos os dias, a todo tempo, ele afrontava o povo de Israel, a fim de que o povo, ele sentia medo, ele se sentia amedrontado, e a palavra do Senhor diz que não havia ninguém para se apresentar a lutar contra Golias. E ali, isso vai se estendendo, até que um dia Davi está no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, né, como ele era pastor de ovelhas. Vai dizer que Davi está no campo e seu pai manda chamá-lo para que ele fosse levar alimento para os seus irmãos que estavam na guerra. E aí vai dizer que Davi ali, ele chega ali no local, né, onde o povo estava ali em guerra, diante daquela batalha. E aí os irmãos bem conhecem a história, né? Davi, ele vai se apresentar em nome do Senhor e vai dizer que ele vai para a guerra. Ele decide enfrentar Golias, vai dizer que ele se apresenta para o rei Saul, e ali ele vai até colocar as vestes de Saul, as armaduras, mas vai dizer que não cabiam, né? Ele começa a andar meio que desconfortável, e aí ele decide, irmãos, ir para a guerra somente com o que ele tinha, que era uma pedra e uma funda. E aí vai dizer que Saul, ele concorda em Davi guerrear contra Golias. E ali, Davi, irmãos, ele não tinha capacete, ele não tinha armadura de soldado, ele não tinha capacete de bronze, ele não tinha nada, irmãos. Mas Davi, ele tinha com ele o Espírito de Deus. Ele foi, não no nome dele, mas ele foi no nome do Senhor. E eu já quero abrir um parênteses aqui dizendo que você pode até não ter armadura de soldado, você pode não ter estatura de soldado, você pode não ter capacete, as pessoas até podem olhar e não dar nada por você, assim como não deram para Davi. Mas Deus vai usar aquilo que está nas tuas mãos para derrotar Golias nesta noite. O Senhor vai usar a arma que você tem, aquilo que está sobre as tuas mãos é o que o Senhor vai usar para derrotar este gigante nesta noite. E ali Davi derrota Golias e diz que Davi vai vencer a batalha. Quando Davi vence essa batalha, diz que Saul vai promover Davi a comandante do exército. Sendo que tem um porém aqui, irmãos. A história diz que quando eles voltavam para casa, começou aqueles burburinhos e algumas pessoas começaram a cantar. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E ali começou a se espalhar ali na cidade. E isso começou a gerar em Saul ciúmes, irmãos. Visto que Saul ele já estava a poder do espírito maligno, né? E aí vai dizer que ele se sente enciumado. E aí diz que a partir daí Saul ele vai começar a arquitetar planos para matar Davi. E é exatamente aqui onde começa essa perseguição. Vai dizer que Davi, ele vai ali fugir da presença de Saul e diz que ele vai encontrar abrigo em uma caverna chamada Adulão. E ali, irmãos, nessa caverna, diz que enquanto Davi estava ali, foram se chegando homens. Que tipo de homens? Homens endividados, homens desgostosos da vida, homens que talvez a sociedade já não dava mais nada por eles,
homens que talvez a sociedade dizia assim, não tem mais jeito, para ele não dá mais, e vai dizer que esses homens começam a se refugiar ali com Davi, dentro daquela caverna. E aí vai dizer que ali eles vão encontrar em Davi um amigo, e Davi ele consegue enxergar naqueles homens um potencial qual a sociedade não enxerga. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta noite, assim como tem pessoas que não dão nada por nós, existem pessoas também que depositam as suas fichas em nós. Da mesma forma que existem pessoas para nos apedrejar, existem também pessoas que o Senhor vai usar para nos levantar, seja com uma palavra, seja com um abraço, seja da forma que for, o Senhor sempre vai usar alguém. E aí vai dizer que Davi ali, ele começa a enxergar o potencial daqueles homens. E aí vai dizer que esses homens, eles começam a se tornar guerreiros, porque Davi vai começar ali, né, a treinar aqueles homens e fazer deles o seu exército. Aí vai dizer a palavra do Senhor que Davi, ele se faz líder daqueles homens, colocando eles como seu exército. Irmãos, para muitos a caverna ela pode até parecer o sinal do fim, mas Deus vai usar dessa caverna para te levantar e te erguer, assim como foi na vida daqueles homens. Aí vai dizer que certa feita um profeta chamado Gade, ele vai até Davi e vai mandar que Davi saia da caverna e volte para Judá. O que o profeta está querendo dizer? Eu quero conjecturar aqui nesse momento, irmãos. Davi escondido na caverna, fugindo de Saul. Aí o que o Senhor faz? Envia um profeta. Davi, seu tempo de caverna acabou. É hora de se levantar e voltar para o campo de batalha. Porque dentro de caverna, o Senhor não forja guerreiros. Para forjar guerreiros tem que estar dentro do campo de batalha, irmãos. Então, é como se o profeta falasse para Davi: Davi, acabou. Já ficou aí no seu cantinho, curtiu seu tempo de caverna. Então, é hora de se levantar e voltar para o campo de batalha. Aí vai dizer que Davi chega a Judá. Davi chega a Judá e chega até Davi a notícia de que os filisteus eles tinham invadido e saqueado uma cidade chamada Keila. E essa cidade, irmãos, a Bíblia diz que era uma cidade murada, com portões, e era uma cidade cercada. Vai dizer que Davi, ele chega essa notícia até Davi, que a cidade foi invadida, e diante dessa notícia, Davi ora a Deus. Irmãos, aqui o que eu aprendo com isso? Crente que é crente não toma decisão sem antes orar a Deus. Quando a notícia chega até Davi, o que Davi faz? Antes de tudo, ele vai orar a Deus. E nesse momento, o Senhor me faz lembrar de Neemias. Porque quando Neemias recebeu a notícia de que a cidade estava destruída, a primeira coisa que Neemias faz é orar a Deus. Então, antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida, é importante que nós venhamos. Muitas das vezes a gente vai falar com amigo, a gente vai falar com parente, mas antes de tudo, irmãos, a palavra que nos ensina, assim como Davi, ele ora a Deus, nós também temos que ser assim. Então vai dizer que Davi, ele decide e ora a Deus, ele vai orar a Deus. E diz que os seus homens, os homens de Davi, eles temem, porque como eu disse, a cidade era murada, era cercada. Então a chance de eles ficarem presos ali seria muito grande. Aí diz que diante dos homens eles temerem, vai dizer que Davi, ele ora novamente a Deus e pede confirmação e fala para o Senhor: Senhor, é para ir? E o Senhor confirma: é, porque eu darei eles em tuas mãos. E aí diz que Davi, ele vai até a cidade e vai dizer que após a derrota, o povo daquela cidade decide entregar Davi a Saul.
vai dizer que aquele povo entrega Davi nas mãos de Saul. Vai falar para Saul que Davi e o seu exército estavam lá em Keila. E aí diz que Saul, ele se levanta novamente para ir perseguir Davi. Mas aí Davi novamente vai orar ao Senhor, né? Eu acredito que diante daquela situação, Davi deve ter pensado: eu ajudei esse povo, eu ganhei a guerra, e eu não acredito que esse povo vai me entregar. E aí diz que Davi novamente ora ao Senhor. Muitas das vezes é assim, irmãos, a gente ajuda, a gente estende a mão, e muitas das vezes o que a gente recebe é ingratidão. É triste, mas é verdade, infelizmente acontece. E aí diz que Davi, ele ora ao Senhor, e o Senhor confirma para Davi: sim, eles vão te entregar. E aí diz que Davi sai de Keila. E aqui, irmãos, a gente vai chegar no capítulo aonde eu li com os irmãos, no capítulo 23, verso 14. Vai dizer que depois que Davi sai de Keila, ele vai para o deserto de Zif. Irmãos, eu fui pesquisar o que significaria essa palavra Zif. E Zif significa refinar, moldar e aprimorar. Olha para onde o Senhor enviou Davi. Olha onde Davi foi parar. Depois de sair da caverna, onde Davi foi parar? Na refinaria de Jeová, irmãos. Davi não estava entrando num simples deserto. Davi estava entrando na refinaria do Senhor. E aí vai dizer que Davi, ele fica ali naquele monte, nesse deserto. E não é, para muitos é só um deserto, mas para Deus não. Para Deus é uma refinaria. Talvez, irmãos, o Senhor ele tenha permitido, eu não sei quantos irmãos entraram aqui nesta noite, mas talvez os irmãos estejam vivendo um deserto. Talvez Deus permitiu esse deserto na sua vida, não para te matar, mas para te refinar, te moldar e te aprimorar. Aleluia. E aí diz que no decorrer da história vai dizer, irmãos, que Davi, ele vai ficar no monte, né? Ele fica no monte e Saul não cansava de buscar, de perseguir Davi. Vai dizer que aquele povo de Zif novamente vai entregar Davi, vai contar para Saul aonde Davi estava, e novamente Saul vai atrás de Davi. E aí diz que todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias, como nós lemos aqui, irmãos, incansavelmente todos os dias Saul perseguia Davi. E não é diferente na minha e na tua vida não, irmãos. Todos os dias o inimigo ele se levanta, seja no nosso trabalho, seja no meio da nossa família. De alguma forma ele vai se levantar, ele vai nos perseguir, porque ele está aqui para isso. Mas vai dizer que o Senhor não entregou Davi nas mãos de Saul. E assim eu creio também que todos os dias o Senhor nos guarda e não nos entrega por misericórdia. Porque mesmo com as nossas falhas perante Ele, a Bíblia diz que o Senhor não entregou a Davi. E eu creio que o Senhor também não entregará a minha e a tua vida nas mãos do nosso inimigo. Aí vai dizer que ali naquele lugar, irmãos, o Senhor, ele vai, Davi recebe, né, a visita ali de Jonatas, e eles fazem uma aliança. Irmãos, enquanto Davi ele estava passando por esse processo, vai dizer que Jonatas, ele vai até a presença de Davi, não para tirar Davi daquela situação, porque ele não tinha esse poder de tirar Davi daquela situação, mas para uma palavra. Ele diz que eles faziam uma aliança. O que eu entendo com isso? Mesmo em momentos difíceis, o Senhor vai enviar alguém. O Senhor sempre envia alguém. A
ainda que essa pessoa não tenha o poder de te tirar daquela situação, mas vai, como eu falei aqui, o Senhor vai usar para trazer uma palavra de conforto, o Senhor vai usar para trazer uma palavra de esperança, e assim foi ali. E aí diz que quando eu fico imaginando, né? Fiquei imaginando Davi de um lado para o outro, gente. E Saul ali, ó, perseguindo, não desistindo. E vai dizer, eu fico imaginando Davi, não, agora eu vou ter um tempo de paz. Mas não, irmãos. Vai dizer que ali, no deserto de Zif, após eles entregarem para Saul onde Davi estava, vai dizer que ali Saul, ele vai encurralar Davi. Vai chegar uma hora que Davi e os seus soldados vão ficar encurralados. Mas eu achei muito interessante aquilo que Deus fez diante dessa situação. Porque vai dizer que mesmo quando eles estavam encurralados, eu fico pensando, né? Muitas das vezes, quando a nossa luta está muito reída, a gente pensa assim, agora acabou, agora não tem mais jeito. Agora eu vou morrer, não dá mais. E eu fico imaginando Davi nessa situação, Saul cada vez mais próximo, né? E sendo que o que acontece, irmãos? Vai dizer a palavra do Senhor que quando Saul consegue encurralar Davi, vai chegar uma notícia até Saul. Que notícia era essa? A notícia era que os filisteus estavam em guerra contra Israel. O que Saul faz? Ele decide voltar e deixar Davi para lá. Olha como o Senhor é tremendo, irmãos. Quando Saul pensou, não, agora acabou, agora eu vou conseguir pegar ele. Olha o que Deus faz. O campo, a terra de Saul entra em guerra, é invadida pelos filisteus. E o que ele faz? Ele decide voltar. E aí, uma coisa eu aprendo aqui, e eu já quero profetizar sobre a minha e a tua vida, que Deus vai ocupar tanto os nossos inimigos, irmãos, que eles não vão conseguir ter tempo para perseguir a mim e a você. E mesmo quando a gente pensar assim, agora não tem mais jeito, a Bíblia já diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim eu creio que vai ser na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Que todas as vezes que nós nos sentirmos encurralados, o inferno vai ser desbaratinado. Eles não vão entender nada. O Senhor vai te guardar de uma forma que eles não vão entender. O Senhor vai colocar a minha vida e a tua vida sobre o esconderijo do Altíssimo, que eles não vão conseguir te enxergar, não vão conseguir me enxergar. Eles vão olhar e não vão conseguir nos ver, não vão conseguir nos ouvir. Aleluia. E aí, irmãos, eu meditando acerca do deserto, né? E o Senhor falava comigo, fazia uma ponte acerca dessa palavra, quando o povo, ele saiu do Egito, né? Porque muitas das vezes, como eu disse, a gente já pensa em deserto como algo ruim. No deserto tem fome, no deserto tem sede, no deserto tem calor, tem frio. A gente automaticamente já pensa que é algo ruim. Mas o deserto, quando nós somos conduzidos por Deus, irmãos, como foi com aquele povo, o povo saiu do Egito e foi conduzido ali pelo Senhor no Egito. Ah, mas o povo pereceu no Egito. Pereceu por desobediência, porque não obedeceu ao Senhor. Porque o trajeto que era para ser curto se levou 40 anos por conta da desobediência do povo. E a própria palavra do Senhor diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E aí, queridos, o deserto, como eu falei, quando nós somos conduzidos por Deus até o deserto, o Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele guarda, porque o Senhor guardou o povo. Mesmo diante de murmuração, de desobediência, o Senhor ainda pela misericórdia guardou aquele povo. O povo sentia fome, o Senhor enviava maná. O povo sentia sede, a água saía da rocha. O povo crescia e as roupas continuavam dando. Sabe o que é crescer e as roupas não ficarem pequenas? Olha o cuidado do Senhor com aquele povo no deserto. E aí, irmãos, o Senhor falava comigo a respeito disso.
E o povo, ele sentia frio, e vai dizer que o Senhor enviava uma coluna de fogo. Durante o dia, na caminhada, o Senhor enviava uma nuvem para acompanhar o povo no meio da caminhada. Olha o cuidado desse Deus. Então, irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos nesta noite? Que não importa o deserto que os irmãos possam estar enfrentando. Às vezes vocês podem estar pensando, até eu mesmo, muitas das vezes, diante da luta, a gente pensa que não está sendo cuidado, que não está sendo visto, mas que nós possamos ficar com essa palavra, porque a todo tempo que Saul perseguia Davi, o Senhor guardava Davi. E assim eu quero profetizar sobre a minha e a tua vida, que todas as vezes que o inimigo nos perseguir, o Senhor nos livrará. Quanto mais persegue, quanto mais perseguição, mais livramento para mim e para a tua vida. Quanto mais perseguição, mais cuidado de Deus na minha e na tua vida. Então que nós possamos ficar firmes nesta palavra. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade nesta noite.